O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar de bola de ontem e também de anteontem. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior, parceria de mais de década nesse podcast. Quero mandar um abraço a todo mundo que nos assiste, que nos ouve, né? Vocês não me assistem, porque não tem imagem, né? Mas todo mundo que nos ouve, que indica para alguém, para algum amigo, pô, você vai gostar desse tema, esse tema parece com você, esse assunto aqui envolve teu time, dá uma olhada, isso pra gente é muito valioso, o boca a boca é muito valioso. E quem nos apoia economicamente no nosso Padrim, a gente também agradece demais, manda um abraço e um beijo, porque Central 3 continua na corrida, terminando o seu 11º ano de vida, continua na corrida pela comunicação independente que precisa se financiar dessa forma. Quero mandar um abraço especial para o Carlos Giraldelli, viu, Paulo? A nossa última edição foi sobre a Copa América de 1983, mexeu muito com o coração dele, ele gostou muito do episódio, mas fez uma observação. Eu canto uma escalação do Paraguai e falo, bom, o Romerito não jogou. Mas é que na escalação estava escrito lá Romero, né? E eu não tive a presença de espírito de entender que na ficha estava Romero, porque a ficha é um negócio que, né? O cara era Romero no Paraguai. Aqui no Brasil acabou virando tal Romerito, não sei o quê, mas na ficha estava Romero e eu comi essa bola. O Romerito jogou sim a decisão da Copa América. Não vamos falar de Romerito, não vamos falar de bola paraguaia, nem de Copa América. A gente voa para a Inglaterra, Paulo Júnior. É legal, gosto de temas que tocam no noticiário do contemporâneo, né? A gente está gravando isso aqui em novembro de 2023, não muitos dias atrás a gente lidou com a morte de um dos grandes, de um dos maiores do futebol. Então esse é um episódio homenagem, um episódio obituário. Quero que você apresente o tema de hoje, companheiro. Dari Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão, para quem, como você disse, compartilha, indica, mostra que está ouvindo, apoia, isso tudo é muito importante para a gente seguir aqui com a nossa pira. Vamos falar de Bob Charlton, vamos falar do Robert Charlton, que morreu aos 86 anos no último mês de outubro deste 2023. Claro, mesmo para quem não conhecia detalhes da carreira do Bob Charlton, sabia que ele era um dos maiores jogadores de futebol da história de seu país, um dos grandes símbolos do futebol inglês, com certeza. Ele vai ser para sempre lembrado como um dos sobreviventes da tragédia de Munique, aquele acidente aéreo em 1958 que matou 8 jogadores do Manchester United, entre 23 vítimas fatais. Estava lá, Charlton foi um dos sobreviventes daquela tragédia. Ele também vai ser sempre lembrado como um dos protagonistas do título europeu de seu clube, o Manchester United, 10 anos depois desse acidente. O acidente em 58, o Manchester United é campeão europeu em 68, aquele time que tinha Bob Charlton, tinha George Best jogando contra o Benfica. E ele vai ser muito, muito lembrado, claro, como um dos destaques do time campeão do mundo pela seleção inglesa em 1966, ano que, inclusive, ele levou a bola de ouro. E aqui não é nenhuma supervalorização da premiação individual, mas vale para ilustrar o tamanho do cara para sua época, né? O Bob Charlton recebeu 12 votos dos 22 disponíveis aquela votação da bola de ouro, 12 votaram nele para primeiro lugar da lista. Ele superou, portanto, o Eusébio. Eusébio jogava no Benfica, jogava na seleção de Portugal, era um antagonista do Bob Charlton à época. São muitas histórias, é uma das lendas do futebol, e o programa de hoje, dedicado à memória de Bob Charlton, vai trazer 9 jogos, vai fazer uma homenagem ao número que ele vestia nas costas, a 9 jogos que contam a história dele pela seleção da Inglaterra.
Bob Charlton jogou 106 vezes pela seleção da Inglaterra, disputou 4 Copas do Mundo, fez 49 gols. A gente passeia por 9 jogos que ajudam a dar uma síntese, dar um resumo do que foi Bob Charlton com a camisa da seleção. Ainda bem que o Bob Charlton não usava a camisa 58, né, Paulo? Pois é. Não daríamos conta. E eu já digo, né, Leandro, obviamente o programa vai ter muitas falas em inglês. A gente sempre tenta trazer o maior, né, uma coisa muito mais na nossa língua. Ninguém é obrigado a saber identificar o idioma, ainda mais só ouvindo, né? Mas não tem muito o que fazer aqui no caso do Bob Charlton. Eu vou tentar apresentar os áudios. E esse primeiro vai ter Gary Neville falando a Sky Sports agora na ocasião da morte de Bob Charlton. E ele vai dizer que Bob Charlton é a maior representação do Manchester United. Ele é um dos Busby Babies, né? E depois a gente pode explicar um pouquinho melhor da onde vem isso. Um dos caras da tragédia de Munique, que depois vai ganhar pelo United, vai ganhar pela Inglaterra. E uma coisa interessante que Gary Neville traz é muito importante quando você é jogador ter uma figura desse tamanho te confortando quando você perde um jogo. Então ele era uma figura muito presente no vestiário do Manchester United também. Yeah, the greatest, I think Manchester United's greatest representative around the world and has been for 50, 60 years. When you think he was one of the original Busby Babes who was part of that tragic Munich air crash and survived it and lost a lot of his teammates and colleagues in that, but came through. Obviously won Youth Cups at Manchester United in the early days under Sir Matt Busby, then obviously went on to win the European Cup, the World Cup, and obviously in the more modern era, a director at the club who used to come into the change room after every single match, win, lose or draw, and something when I was a player at the club you maybe would take for granted that this, Jamie's just described him as an icon, a legend, would be walking around your changing room saying well done or offering his commiserations and trying to pick you up if you'd obviously lost the game. And it's obviously a great loss today, but I've no doubt that he is English football's greatest player and English football's greatest ambassador, more importantly a champion on the pitch and off the pitch. And as you say, o Gary Neville falou aqui e fala bastante, né? O pós-carreira dele é bastante, realmente o cara gosta da televisão, gosta do microfone, se expressa muito bem, tudo que é documentário, tem o Neville falando, recentemente o documentário do Beckham, por exemplo, a série, né, sobre o Beckham tem uma participação grande nele, os irmãos Neville, né, falam bastante e falam bem. A citação ao termo Busby Babies então, em relação ao grupo de jogadores que foram formados por Joey Armstrong e Jimmy Murphy, até que eles subissem juntos, né, ao time profissional, no final dos anos 40, isso a gente está falando do final dos anos 40, início dos anos 50, com o técnico, claro, Matt Busby, por isso a expressão Busby Babies. O time, então, mais significativo dessa geração é o de 57, 58, já um pouquinho, né, com os Busby Babies mais maduros, que é, claro, exatamente o time do desastre aéreo. Quando a gente fala do desastre do Manchester United, a gente está falando não só de um time tradicional e de um time com bons jogadores, mas um time vivendo o que a gente entende no futebol como um time no auge, né? Era o auge daquele time, era o grande momento daquele Manchester United. São 9 jogos que a gente vai contar, o jogo 001, golaço na estreia, Paulo Júnior, Bob Charlton em campo pra gente. Pois é, o relógio fincado lá em Old Trafford registra o momento do desastre aéreo de Munique. Quem acompanha futebol inglês, obviamente, né, já viu essa imagem, até nas transmissões, vez ou outra. 6 de fevereiro de 58 e tem lá o relógio no momento do desastre aéreo. Bob Charlton tinha 20 anos de idade, foi um dos 9 jogadores que sobreviveram e foi o primeiro a deixar o hospital, porque é quem teve os ferimentos mais leves, né? Uma semana depois do acidente, ele já estava em casa, relativamente tranquilo do ponto de vista ali do físico ali, do corpo, de possíveis ferimentos por conta do acidente. Em poucos dias, ele já estava batendo uma bola com a molecada lá na sua cidade local, tal, e ele voltaria aos jogos pelo clube logo na sequência, e é muito rápida, por isso que é muito interessante ver que 2 meses depois ele faria sua estreia com a camisa nacional, período muito, muito curto, né?
para um acidente tão brutal, um desastre aéreo. Em pouquíssimas semanas, ele já estava pronto para ser convocado pela primeira vez à seleção inglesa. A gente pula para 2018, em 6 de fevereiro de 2018, houve uma homenagem em Old Trafford em razão dos 60 anos do acidente. Vamos fazer um sobe-som para a homenagem do Manchester United para os seus heróis, né, suas vítimas. This very profound moment, 3:04 on the 6th of February. Would all who are able please stand for our minute's silence. Our minute's silence. The Busby Babes pioneered an ethos that is still important to this club. Today, the past and the future are linked. Many people think we would not be what we are today if they had not been what they were in their time. 19 de abril de 1958, 2 meses depois do acidente, 2 meses para a Copa do Mundo a ser jogada na Suécia. Estádio Rassunda. Quem foi Rassunda, hein, Paulo Júnior? Foi alguém? Deve ser, né? Nome de... Pode ser uma brincadeira. Vamos ali fazer uma Rassunda. Uma Rassunda, é verdade. É verdade, pode ser Rassunda. Pode ser o nome do Bobinho na Suécia, inclusive. British Home Championship, a copinha, né? É o equivalente à copinha ali do Reino Unido, edição 57-58, o jogo é em Glasgow, no mítico e interminável, capacidade infinita de torcedores do Hampden Park, e a gente vai cantar os times de 1 a 11. Eu vou com a Inglaterra, o Paulo vai com... Eu vou com a Escócia, o Paulo vai com a Inglaterra, que inclusive na ficha tá lindo, né? Tem até os times. Tommy Younger era o goleiro escocês. Alex Parker, Haddock, McCall e Bob Evans. Tommy Docherty, George Herd, Jimmy Murray e Mickey Moody. Jim Forrest e Tommy Ewing. Que beleza. A Inglaterra do primeiro jogo de Bob Charlton. O goleiro era o Hopkinson, do Bolton, Dan Howe, do West Brom, Langley, do Fulham e Ronnie Clayton, do Blackburn. Billy Wright, do Wolverhampton, Bill Slater, também do Wolverhampton, Brian Douglas, do Blackburn. Aí sim, Bob Charlton, jogador do Manchester United, vestindo a 8 na sua estreia, Derek Keevan, também do West Bromwich, Haynes, do Fulham, e Tom Finney, do Preston North End. O técnico era o Winterbottom. A Escócia jogou de azul escuro, a Inglaterra jogou de camisa branca, e lá dentro de Glasgow os visitantes fizeram 4-0. Bob Charlton marcou seu primeiro gol logo na sua estreia, um golaço de voleio, por sinal. Ali era o 3-0, aproveitou um cruzamento de Tom Finney vindo da esquerda, meteu de primeira, pegou uma bola bonita, guardou o seu, logo no seu primeiro jogo pela Inglaterra. Vamos ouvir. Soon bringing it back again. He beats Alec Parker. He centers, and Bobby Charlton runs in for a magnificent goal. Quando a gente canta as escalações aqui antigas, a gente assume, a gente não tem intenção de fazer o ponto e vírgula tático, porque evidentemente é muito mais difícil, a gente não viu esses times em campo, mas o time da Inglaterra joga no esquema da época, né? O esquema 2-3-5, e o Bob Charlton joga por dentro, não exatamente um centroavante, algo como um ponta de lança, um camisa 10, fazendo uma linha ali com o Douglas, ele jogando centralizado, e Keevan com Haynes e Finney complementando a linha de ataque. Quando você joga com a 9, né, 7, 8, 9, 10, 11, né, o 9 é o que fica no centro. Se você recua um pouco, parece que você joga como um camisa 10, mas você, ali no caso, né, o Bob Charlton era o camisa 9. Vamos abrir aspas aqui, abrindo aspas para o relato do livro da Federação Inglesa sobre o jogo. Porra, o livro da Federação, hein? Que beleza. Abrindo aspas. No primeiro jogo, depois do desastre de Munique, o que significou a perda de 3 membros do time, a Inglaterra alcançou uma vitória muito significativa em Glasgow, apesar da impressão geral
de que a Escócia não jogou no seu melhor nível, fecha aspas. Tomou... Eu coloquei isso, Leandro, mais para marcar essa proximidade do desastre, né? É muito perto, né? São só 2 meses para imaginar um pouco qual que era o clima desse jogo, né? Um jogo fora de casa, representando a Inglaterra, mas titular do time como um sobrevivente de uma tragédia aérea de pouquíssimo tempo atrás. Acho que essa é a manchete, né? Esse jogo abre aqui a nossa lista de 9, porque, o cara 2 meses depois de um acidente aéreo entrar em campo pela seleção e foi um 4-0, se o relato diz que a Escócia não jogou no seu melhor nível, a gente acredita, né? Tomou 4-0 em casa, não pode ter mesmo jogado muito bem. Vamos para o jogo 2, Bob Charlton fazendo hat-trick, 3 gols em Los Angeles. Bob Charlton fez a califa? Tá pensando o quê? Bob Charlton foi à Copa do Mundo da Suécia em 58, mas não entrou em campo, né? Então ele faz aquela estreia ali em abril de 58 e vai à Copa do Mundo. Por ali jogou o Bobby Robson, 4 anos mais velho, destaque do West Bromwich, mais ou menos disputou posição e já era um jogador mais consolidado e dono da vaga. Mesmo assim, o nosso personagem fechou o ano de 58 com 6 gols, o suficiente para ser o artilheiro do time, né? Não jogou na Copa do Mundo, mas foi o artilheiro da seleção no ano de 58. Se não coube no 11 do Mundial, vinha bem nos amistosos e nesses torneios paralelos com a Inglaterra. Então, em 1959, ele continua no time principal. A Inglaterra joga contra a Escócia e ele marca, né? É um dos autores de gol da vitória inglesa contra a Escócia, depois marca no empate contra a Itália e aí visita o Brasil no Maracanã. Com o Brasil a história é diferente, aí toma 2-0, né? Parece que foi um dia inspirado do Julinho Botelho. Foi aquele dia, Paulo? Aquele? Isso já é 59, né? Isso já é pós-Copa do Mundo, mas é um dos grandes dias inspirados de Julinho Botelho. Grande Júlio Botelho, que tem um CDC com o seu nome na zona leste de São Paulo, na Penha, que é o bairro onde ele se criou. Em maio de 59, rodando ainda pela América, Bob Charlton faz 3 gols na vitória por 8-1 sobre os Estados Unidos. Aí sim o jogo em Los Angeles, aí a gente tem o hat-trick, mas eu quero que Paulo Júnior me conte quem abriu o placar. Meu Deus. Essa aqui é boa demais. Ed Murphy! Olá. Tá pensando o quê? Ed Murphy abriu o placar para os Estados Unidos, a Inglaterra empatou ainda antes do intervalo e atropelou no segundo tempo. O Bob Charlton fez um chute de longe aos 9, de pênalti aos 37 e invadindo a área ali, entrando pelo lado direito pouco depois. Os relatos contam uma coisa bem curiosa. Era um campo de beisebol. E aí teve uma diferença muito grande de rendimento entre os tempos. Um lado do campo estava gramado, estava verdinho, estava bonitinho para a bola rolar. O outro lado do campo era a parte com mais terra, estava muito irregular. É isso que o relato inglês justifica, como é que a Inglaterra só empatou o primeiro tempo e depois fez 7 gols no segundo. Essa goleada, no fim, limpou a barra, fechou bem a viagem, que vinha sendo considerada meio decepcionante. Perdeu esse jogo para o Brasil, do Julinho Botelho, que você citou, tomou 4 do Peru jogando em Lima e também perdeu para o México jogando na Cidade do México. Então, pelo menos para fechar a viagem pelo continente americano, esse totó nos Estados Unidos com essa curiosidade. Primeiro tempo mal na terra, segundo tempo atropelando na grama. Vamos ouvir o gol do Bob Charlton, um deles lá no atropelo em Los Angeles. Explains to this crowd here exactly the difference between a goal kick and a corner kick. That's how much so many of the Americans know about soccer. They don't call it football, of course, in America, because there's only one football, they're American football. England still on the attack, Bradley to Charlton. Charlton trying to shape for a shot and he scored! A gente parte agora para o jogo 3 de Bob Charlton, neste nosso episódio em homenagem ao Sir. E é o jogo 3, o jogo em que ele marca o seu primeiro gol em Copa do Mundo. A Inglaterra
superou Luxemburgo e Portugal no caminho, né? Nas eliminatórias, era um triangular valendo vaga na Copa do Chile em 62, passou por Luxemburgo, passou por Portugal, eram os favoritos, mas o empate em Lisboa, diante dos portugueses, foi difícil, num gol, né? O jogo foi resolvido no fim da partida com um gol lá no finalzinho. Aí Portugal conseguiu perder para Luxemburgo, esse foi o jogo pecado da seleção portuguesa, e no jogo decisivo a Inglaterra fez 2-0 em Londres contra o time do Eusébio. Portugal saiu da Copa porque perdeu em Wembley. Isso tudo é outubro de 1961. Bob Charlton continua titular absoluto, muito bem no time, e vai para a sua segunda Copa do Mundo, já mais experiente, né? Tem mais de 20 gols pela seleção. Agora já está com 24 para 25 anos, uma idade mais do que boa. Naquela época, essa é uma idade de auge mesmo, né? De auge atlético. Pois é, então vem a Copa de 62 e a estreia é muito frustrante. O Bob Charlton jogando com a 11 vai mal, assim como todo o ataque inglês, e a seleção perde por 2-1 para a Hungria, que já não era aquela Hungria. Esperava-se uma Inglaterra mais forte para essa estreia. Mas o segundo jogo é melhor. Estádio Rancagua, no Chile, isso é 2 de junho de 62, 10 mil pessoas aproximadamente para Inglaterra inteira de branco e Argentina de camisa azul, calção preto e meias azuis. Eu deixo a Inglaterra com você agora e eu canto a Argentina. No gol, Ronald Springett, jogador do Sheffield. James Armfield, do Blackpool. Ramon Wilson, do Huddersfield. Bob Moore do West Ham. E Maurício Norman, do Tottenham. Temos também o Ronald Flowers, do Wolverhampton. Brian Douglas, do Blackburn. James Greaves, do Tottenham. Alan Peacock, do Middlesbrough. John Haynes, do Fulham. Sir Bob Charlton, do Manchester United. E o técnico Walter Winterbottom. Argentina, da Copa de 62, Antônio Roma, Vladislau Kepp, Rubem Navarro, Raul Paes, Silvio Marzolini, Federico Sacchi, Antônio Ratin, Juan Carlos Oleniak, Rubem Sousa, José Sanfilippo e Raul Belém. O técnico era Juan Carlos Lourenço. O Flower marcou de pênalti, o Bob Charlton ampliou ainda antes do intervalo e o Greaves fez 3-0. A Argentina descontou com o possante Sanfilippo, El Tanque Sanfilippo, já no finalzinho da partida, no crepúsculo do jogo, 3-1 e alívio, né? Porque um empate depois com a Bulgária daria para a Inglaterra a classificação. Essa foi a vitória que serviu como, né, foi a vitória fiadora da vaga inglesa para a segunda fase. Só que no mata-mata veio o Brasil, né? Um daqueles times indigestos que o Brasil, vez ou outra, forma para atazanar a vida do resto do mundo. Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Newton Santos, Zito, Zósimo, Didi, Garrincha, Vavá, Amarildo, Possesso e Zagallo, foi o presente que a seleção inglesa recebeu por passar de fase. O quadro do Aimoré Moreira, ainda se entendendo sem o Pelé contundido, né, não deu mole. Mané Garrincha marcou 2 vezes. O jogo foi em Vinha del Mar, né, onde tem o festival de música e onde eu moro, né, Paulo Júnior? Não que eu moro em Vinha del Mar, eu moro em Maceió, mas o condomínio se chama Condomínio Vinha del Mar. E a seleção seguiu para, depois de vencer a Inglaterra, venceu o dono da casa, o Chile, e na final venceu a Tchecoslováquia para ser bicampeã do mundo. Vamos de Fiore Gigliotti, Pauleta. O Fiore Gigliotti vai narrar um pedaço desse segundo tempo de Brasil e Inglaterra. Bob Charlton em campo. Se a gente está falando aqui do primeiro gol dele em Copa do Mundo, talvez a gente esteja sendo um pouco indelicado de puxar um pouquinho a sardinha para nossa brasa, contar um pouquinho da vitória brasileira, mas a gente vai subir um Fiore Gigliotti sempre que a gente tem a chance de ouvir um Fiore Gigliotti. Isso é bom, muito bom. Abrem-se as cortinas e começa o segundo tempo do jogo, torcida brasileira. Quartas de final, Copa do Mundo de 62 do Chile. 1-1 Brasil e Inglaterra.
Movimentada, a bola cai na linha intermediária da equipe inglesa. Corta bem firmes aquele Bob Moore. Descarrega para o meio do gramado, recupera cinto para o Brasil, levantou na frente, vai correndo então Amarildo, domina, puxa a bola, parece que sentiu alguma coisa na perna, levantou, desmancha a seleção da Inglaterra. Lá pela esquerda, Wilson suspende, a bola fica para Djalma, adianta demais de perto, perde então para Norman servindo no meio de campo, quando vai correndo, fechando por ali, Bob Charlton, abre na ponta direita para o número 17, vai Douglas domina a bola, prendeu Zito na cobertura, correndo outro brasileiro por trás, entra Zito, é falta. A arbitragem marca falta contra a equipe do Brasil pela meia direita, da linha de ataque da Inglaterra. É um jogo equilibrado, torcida brasileira. A Inglaterra é forte, tem um time forte fisicamente e tem um time muito bom também tecnicamente. Falta cobrada, jogada simples, bola recuada para Hartfield, levanta para o Matek, Hitchens tenta a cabeçada, bola devolvida, Bob Charlton chuta forte, corta a defesa brasileira. Vai então Newton Santos, olha o talento dele, dá uma cabeçada, parece que está jogando ping-pong. Um toque, dois toques na cabeça, joga para o terreno, descarrega. Tinha que ter Fiore falando Bob Charlton, senão não seria o meu time de botão. Chegamos no jogo 4 de Bob Charlton aqui da nossa história, seu jogo já 70 com a camisa da seleção inglesa, que marca o primeiro gol inglês na Copa do Mundo realizada em casa. A gente vai chegar lá, vai caminhando para a Copa de 66. Bob Charlton segue deixando seus golzinhos, claro. Em 63 ele se torna o maior artilheiro da seleção inglesa, ele chega a 31 gols numa goleada sobre País de Gales em Cardiff. Em 64 ele tem um gol muito importante, uma vitória sobre Portugal em Lisboa, um jogo de muita expectativa ali para entender o nível da seleção inglesa caminhando para o sonho da Copa do Mundo. Tem um outro atropelamento para cima dos Estados Unidos agora em Nova York, e tem outro pau do Brasil. A Inglaterra tomou 5-1 num amistoso feito no Maracanã. Bob Charlton está chegando na casa dos 28 anos, é ainda mais referência do time para o Mundial disputado em casa, o Mundial da Inglaterra de 66, terceira Copa dele, no caso, e mais do que nunca, se a Inglaterra queria alguma coisa grande nessa Copa do Mundo como anfitriã, passava pelo bom futebol de Bob Charlton. E o Bob Charlton, como nós já dissemos, é um meia atacante. O futebol está evoluindo, né? Está se desenvolvendo ali do ponto de vista tático, as coisas estão mudando, mas a evolução do futebol na época faz com que ele passou por momentos ainda mais avançados em 1966. Com a camisa 9, desta vez, os relatos da imprensa local da época chegam a dizer que agora ele joga como forward, como atacante, centroavante mesmo. Muito porque são times, né? Os times agora têm pontas que recompõem muito mais pelos lados, né? Então ele não precisava fechar mais o meio, porque a gente tinha dois pontas fechando um pouquinho mais, fazendo esse trabalho. Alô, Zagallo, um dos grandes pontinhas que aprenderam antes do resto a marcar, a recompor, a preencher espaço sem a bola. É sempre difícil especular, né? Como a gente já disse há pouco, essa coisa de posição tática na época, porque no fim das contas, sem ver jogos, sem ver repetição de jogos, a gente realmente não tem como cravar muitas coisas. Mas vamos imaginar aqui, de uma forma até um pouco superficial, que ele fazia mais ou menos o que era como um Didi, um camisa 8 atrás da turma mais à frente, né, naquele jeitão de futebol dos anos 60, e aqui já tinha pinta mais de ponta de lança, que pode ser visto como atacante de fato. Por exemplo, que veio depois um Zico, um Rivaldo da vida, né, alguém que está chegando, que está o famoso, está entrando na área, né, menos um camisa 8 e mais um camisa 10 com faro de gol, fazedor de gol, com incumbência de marcar gols. Pois é, porque então passa por um período nas Copas anteriores que tem muita gente jogando à frente dele, né? E com essa mudança, né, como você citou, o futebol caminhando um pouco mais para um 4-4-2 de fato, ele passa a ser um ponta de lança, um camisa 10, um cara que até tem um centroavante à frente, mas já não é mais aquele 8 dos anos 60. Pois bem, a Inglaterra começa decepcionando a sua torcida em Wembley, pelo menos no placar, né? Uma estreia empatando por 0-0 com o Uruguai. O time, então,
já tá mais com uma cara de 4-4-2. Tem o irmão do Bob Charlton, o Jack Charlton, na zaga, jogando ao lado do Bob Moore. Tem 2 laterais, e aí tem Styles e Bob Charlton por dentro, 2 pontas que vão virando meias abertos e 2 atacantes na frente. É mais um 4-4-2 do que a gente tem parecido hoje. Do lado de lá, Marzukiewicz, Pedro Rocha, turma de primeira linha do futebol uruguaio e um jogo bem equilibrado. Até as estatísticas desse jogo mostram equilíbrio total na posse de bola, nas finalizações, até nas faltas. É um jogo muito igual. A estreia da Inglaterra fica num 0-0 com os uruguaios em Wembley. Mas no segundo jogo, ele brilha, né? Marca aos 38 minutos o gol que dá... Não, o gol do alívio, né? Um golaço, inclusive, ele arranca e bate de longe. E o Hunt completou no segundo tempo a vitória por 2-0 sobre a seleção mexicana. A Inglaterra chuta 34 vezes a gol, 34 tentativas de finalização no jogo, o que é uma estatística bem interessante, ainda que o México é quem tente ficar mais com a bola e jogar num estilo de mais posse de bola, mais paciência, né? Troca de passes, troca lateral, esperando pela aparição de espaço. O time da Inglaterra mais objetivo. Sir Bob Charlton finaliza 8 vezes. Se o time finalizou 34 e ele finalizou 8, é mais ou menos a cada 4 tentativas de finalização, uma é do Bob Charlton. O Bob Charlton bateu para gol 8 vezes, comandou o time inglês à vitória e abriu espaço para uma grande história, para a grande história da seleção inglesa em Copas do Mundo até hoje, que a gente vai falar mais adiante, já, depois da gente fazer um sobe-som. Inglaterra 2, México 0, vamos ouvir. Now it's Charlton, Bobby Charlton, Hunt on the right, maybe a shot from Charlton, it's worth trying. This pattern we've seen so much in this game. England getting possession, carrying the ball towards the Mexican goal, and the Mexicans just backing away, packing the penalty area, and Charlton almost getting the second. Charlton trying to zip them out of it, and it's squeezed. There's a chance out of the and Charlton has zipped them out of that bad spell. Hunter scored. Chegamos no meio aqui da nossa história, no jogo de número 5, que é o jogo da vida de Bob Charlton, o jogo dos 2 gols e o jogo que marca a sua carreira. Não dá pra dizer isso sem soar como nenhum exagero. É o dia que ele fez acontecer. A Inglaterra, sonhando ser campeã do mundo, seguia a sua saga em Wembley. Depois desse jogo contra o México, venceu a França, venceu a Argentina e encontrou Portugal nas semifinais para um dos jogos para sempre na história das Copas do Mundo. A Inglaterra é o time que embala, né, no mata-mata, né? Sei lá, né? Jogar em casa sempre foi difícil, embora fácil, embora melhor do que jogar fora, mas você tem aquela tensão, né, também na hora que embala, né? E foi o que aconteceu com a Inglaterra na hora do mata-mata. Hurst e Hunt na frente do time, faziam um ataque. A seleção portuguesa é uma das melhores de sua história. Foi a seleção portuguesa que estava em formação 4 anos antes, ficou de fora nas eliminatórias para a própria Inglaterra. Era a seleção portuguesa que passou pelo cambaleante Brasil na primeira fase, com Pelé machucado de novo e tudo mais, e tomou um baita susto nas quartas de final num desses jogos sem pé nem cabeça. Tomou 3 gols da Coreia do Norte e virou num 5-3, 4 gols de Eusébio, um desses jogos que a gente venera para sempre. Além do Eusébio, o time tem outros jogadores históricos, né, sob o comando, inclusive, de um técnico brasileiro, o Otto Glória. O goleiro é José Pereira, conhecido como o Pássaro Azul. O Twitter, né, o famoso goleiro Twitter. Arqueiro lendário do Belenenses. A defesa teve Alberto Festa, do Porto, Alexandre Batista, que jogava no Sporting, José Carlos, também do Sporting, Hilário, outro jogador do Alviverde, da capital portuguesa, fechando a lateral esquerda. O meio foi formado por Jaime Graça, do Vitória de Setúbal, também jogou no Benfica depois, e o capitão da equipe, o ícone Mário Coluna, um cracaço benfiquista.
No ataque, José Augusto do Benfica, claro, do Benfica também o Eusébio, José Torres, que era conhecido como o Bom Gigante, que beleza, outro jogador do Benfica, além de Antônio Simões, do Benfica também. A linha de ataque é toda do Benfica, os encarnados encantavam o mundo, essa linha de ataque era toda benfiquista. Esse é o jogo da Copa, claro, tem o drama na final depois, né, com tudo que vai acontecer na final da Copa do Mundo, e a gente vai falar já já, mas assim, em jogo jogado, bola rolando, assisti esse jogo praticamente na íntegra aqui fazendo o roteiro, acho que é o jogo mais legal, mais interessante para conhecer esse time. E aí tem um relato do lendário cronista esportivo Norman Giller, ele não deixa nenhuma dúvida. Abre aspas. A partida pertenceu a Bob Charlton mais do que ninguém. Ele se moveu pelo gramado com a elegância de Nureyev e a força de uma pantera. O Nureyev, para quem não conhece a alcunha, é uma referência ao bailarino, ao Rudolf Nureyev, um russo. Foi um dos grandes bailarinos e coreógrafos do século XX. Então a crônica vai juntar, né, a força do Bob Charlton em empurrar a Inglaterra para a vitória, com essa elegância, com essa leveza, né, digna de ser comparado a um artista dos grandes palcos, a um grande bailarino. Assim era visto Bob Charlton. O primeiro gol dele é no oportunismo, ele acompanha a jogada, o Hunt é lançado, a bola fica espirrada ali na dividida com o goleiro e o Bob Charlton toca para o gol vazio. E no segundo tempo a jogada é pela direita, um lançamento para o Hurst nas costas da zaga, ele limpa, rola para trás, Bob Charlton chega batendo com a camisa 9 para fazer 2-0. O Eusébio desconta no fim, de pênalti, depois de uma mão na bola bizarra do irmão do Bob Charlton, o Jack Charlton. Ele evita um gol de cabeça, acaba fazendo pênalti ali, oferecendo um pênalti a Portugal, coloca um pouco Portugal no jogo, mas termina 2-1. A gente ouve os lances e depois tem uma entrevista com os irmãos, Jack Charlton, o zagueiro, Bob Charlton, o nosso personagem aqui, o homem do jogo. Eles vão falar há dias ali da decisão e o Jack Charlton vai falar, inclusive, que ele tinha que fazer o pênalti, que ele acha que ele tomou a decisão que tinha que tomar, mas ele admite que foi difícil aquele final do jogo porque ele recolocou Portugal na disputa. Vamos ouvir? Inglaterra está na final da Copa. Charlton scored! Charlton gets his 39th goal for England. Eusebio. Styles watching him like a hawk. Oh, a bit of an anticlimax. You tend to think of it after such a good result as though we've won it, you know, and we haven't. We've one more hurdle to go. We just hope that we get over that one, you know, and then we can really start to celebrate. I've never seen a man look quite so delighted as your first goal yesterday. What was your feelings when you scored it? Well, our defence have been playing so well, you know, we've only got to get one, and we can really look forward to a win. And when we got the first one, I thought, well, they'll have to play very well now to beat us. I couldn't see any other result. Well, that second goal was nicely set up for you, wasn't it? Oh, we'll do one of them every week. Jackie, just as your brother Bobby looked delighted at scoring the 2 goals, you looked a very sad man when you handed the ball in that second half. Well, when you're 2 goals up and you've about 5 minutes to go, which we knew, and you've got to give a penalty away, which I considered I had to do, it puts them right back in the game again, and you know what you're in for in the last 5 minutes, you know. And it was, you know, terrible. A gente parte, Pauleta, para o jogo 6, que diante do jogo 4 e do jogo 5 que a gente acabou de contar, o jogo 6 só pode ser o complemento. Bob Charlton, campeão do mundo. É óbvio que a gente não precisa levar notas estatísticas a ferro e fogo, elas são um complemento, e cada vez mais é importante a gente lembrar que isso é complemento. Mas recentemente o site SofaScore aplicou as suas métricas, né, para jogos antigos da Copa do Mundo, ainda que só com uma câmera ali à disposição, deu para aplicar as suas métricas. Então fica o registro das ferramentas de hoje para o jogo de anteontem. As notas dadas a Bob Charlton no Mundial da Copa de 66. 8.1 na estreia contra o Uruguai, 9,5 na vitória sobre o México, 7.6 na vitória sobre a França,
Aí na fase final, 7,1 contra a Argentina, 9,5 diante de Portugal e na finalíssima a sua nota menor, a sua nota mais baixa, empatando com aquela conseguida contra a Argentina. 7,1 na final contra a Alemanha. O time da vida de Bob Charlton é então o time que a gente já está se acostumando a tratar por aqui. Gordon Banks, goleiro do Leicester, Cohen do Fulham, Jack Charlton, seu irmão, é zagueiro do Leeds, Bobby Moore é zagueiro do West Ham e Ray Wilson é um defensor pela esquerda do Everton. No meio de campo, Styles do Manchester United, Peters do West Ham, Charlton do Manchester United e Ball do Blackpool. E aí você pode entender Peters e Ball como meias abertos ou às vezes como pontas, né, como atacantes de fato. Os dois da frente, Hunt do Liverpool e Hurst do West Ham, o técnico Alf Ramsey. A Alemanha, que quase não ganhou lá dentro de Wembley, jogou com Tchaikovsky, Horst-Dieter Hotskis, que baita nome, Schulz, Weber e Schnellinger, Haller, Overhat, Beckenbauer e Emmerich, que meio campo, Uwe Siller e Held, o técnico Helmut Schön. A defesa da Inglaterra, né, Paulo, que não tinha sofrido nenhum gol até o final da semifinal, começou a decisão vacilando e o chute do Haller venceu a zaga e o goleiro Banks. O Hurst empatou para a Inglaterra de cabeça ainda antes dos 20 minutos, final bem movimentada no comecinho, devolveu ao Wembley aquele astral de otimismo. Acabou assim o primeiro tempo e na etapa final, bola mal espirrada pela defesa alemã, Peters marca o que parece ser o gol do título, porque a gente já está com 30 e tantos minutos. Só que a Alemanha é desses times diabólicos, empatou aos 45 do segundo tempo, levou o jogo para a prorrogação, na qual, aos 11 do primeiro tempo, aí foi uma loucura, né? Na prorrogação, o Hurst bateu forte, a bola explodiu no travessão, aí vem, né, o grande lance, a grande polêmica da história das Copas do Mundo, a bola pinga no gramado e sai, e na indecisão, entrou ou não entrou, o árbitro e o bandeira, imagino que não suaram frio os dois. O bandeira chamava Tofik Baranov, era do Azerbaijão, ele ajudou o juiz confirmando o gol mais controverso da história, o gol inglês que acabou sendo decisivo para o título. A Alemanha foi para cima e o Hurst fez o terceiro dele. Inglaterra campeã do mundo com Bob Charlton no gramado. Um jogaço, muitas chances de gol em 120 minutos, um jogo abertaço até o fim mesmo. Quem tiver a curiosidade de buscar o jogo, ou pelo menos um resumo do jogo, vai ver que para uma final, né, a gente está acostumado a dizer que final é mais estudada, final tem uma tensão, e esse jogo é muito vivo o tempo inteiro, muito aberto, com muitas chances de ambos os lados. A gente vai ouvir a narração brasileira, Pedro Carneiro Pereira, narrando pela Rádio Guaíba. Ele vai trazer exatamente o gol mais controverso de toda a história, e é muito interessante pensar, né, com a chegada do VAR, os narradores ficaram numa dúvida, a gente narra o gol, espera, narra duas vezes, diz o que acha e qualquer coisa muda de ideia, o que a gente faz? E o Pedro, à época, né, mais de 50 anos atrás, teve que ter a sensibilidade ali de foi gol, não foi, o bandeira correu, não correu, é gol da Inglaterra. Vamos ouvir narração brasileira da Rádio Guaíba à época. Boa bola vai correr para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, cruzou, atenção para Rã, completamente livre, girou para a meta, entrou o Coro, entra, alivia Weber pela linha de fundo, é gol! O árbitro não marca o gol! O árbitro não marcou o gol! Um lance confuso, quando de cima Haas chutou, o bandeirinha está dando gol! Gol da Inglaterra! Gol da Inglaterra, Haas! Em cima! Girou! A pelota bateu na barra superior, depois no chão, e acabou sendo aliviada por Weber pela linha de fundo.
O árbitro Gottfried não marcou tempo. Foi consultar o bandeirinha que é tcheco. E este confirmou o gol. Então temos Inglaterra 3, Alemanha. Tá aí o gol que entrou, mas não entrou, e a gente fala um pouquinho como jogava Bob Charlton no time da Inglaterra, campeão do mundo. Muitas escalações vão armar esse time num 4-3-3. Vão pôr Styles, Charlton e o Peters, fazendo tipo um tripé de meio campo, com o Ball sendo um ponta direita, Hurst por dentro e o Hunt mais à esquerda. Assistindo a final, parece já mais um 4-4-2, é praticamente um losango no meio. O Styles é o cincão, Charlton é a ponta ofensiva do losango, e os dois caras dos lados, o Peters e o Ball, fecham ali um losango de meio campo. Já é um futebol em que os laterais sobem bastante, já não é mais aquela defesa dos laterais mais zagueiros, então tem um corredor para o lateral passar, não tem necessariamente o ponta tão aberto, inclusive é por isso que muita gente vai considerar que esse time da Inglaterra, campeão do mundo, é o início de um 4-4-2 de fato, né? Os pontas virando meias, então você acaba vendo o Peters e o Ball muito mais na linha de meio de campo, com o Bob Charlton, do que lá na frente com os dois atacantes. Eu prefiro essa versão, acho que já é um time bem com cara de 4-4-2, de fato. Bob Charlton seria esse camisa 10, esse ponta de lança atrás dos dois atacantes. Vamos ouvir uma coisa bem interessante do Bob Charlton. Ele contou isso poucos anos atrás, numa cerimônia. Ele vai dizer, né, que o treinador mandou ele colar no Beckenbauer. Olha, tem um jogador na Alemanha que você precisa colar nele. Só que depois ele ficou sabendo que o técnico da Alemanha pediu o mesmo pro Beckenbauer, cola no camisa 9, cola no Bob Charlton. No fim, a grande brincadeira é que esses dois craques, esses dois grandes do futebol, passaram o jogo, um tendo que perseguir o outro pelo pedido de seus treinadores. Vamos ouvir uma homenagem, no caso, um evento em que Bob Charlton está homenageando seu rival naquele dia, Franz Beckenbauer. Small story about what happened in 1966 when my team, England, had reached the World Cup final and we were due to play Germany. And our manager, before every match, always used to say to us, who he thought were the important players, the instructions that he wanted them to carry out. And it was probably the most important football match in my whole career. I've dreamt about it. And he said to me, Bobby, he says, we will win the World Cup this afternoon. There is only one person who can possibly stop us from doing that. He said, and that is this young player, the midfield player who plays for West Germany. And he said, I want you, for the whole 90 minutes, to stay with him and don't go further than 3 feet away from him for the whole time. And as a footballer, I've been looking forward so much to this. I didn't really want to man mark. But what I heard later was that Helmut Schön, the German manager, had told Franz Beckenbauer the same thing about me. So much so that one of the most important matches in either of our careers was a man-to-man marking job where we had to and we actually took no part at all of importance in the whole game. I suppose England were the successful ones because that's justified in the result. So it gives me great pleasure to introduce you to the man we are honouring tonight. It is, of course, the Kaiser. Ladies and gentlemen, the Laureus World Sports Award for Lifetime Achievement goes to Franz Beckenbauer. Meu time de botão de Sir Bob Charlton parte para o jogo 7. É um gol rumo à Eurocopa, né? Logo depois da Copa do Mundo, é o jogo número 83 do Bob Charlton pela seleção. E logo depois da Copa, né, veio o Campeonato Britânico, que vale também como primeira etapa para as classificatórias da Eurocopa de 68. O grupo britânico, então, obviamente, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Estes 4 times disputariam uma vaga para seguir na competição. A Inglaterra, campeã do mundo, passou, mas passou no limite. Isso porque perdeu para os escoceses em Londres, em abril de 67, um jogo histórico, icônico, e que só chegou, né, a Inglaterra só chegou na rodada final em vantagem na tabela, porque a Escócia, se ganhou em Wembley,
andou tropeçando em lugares onde não devia. A última rodada em Glasgow tinha Inglaterra com 8 pontos e Escócia com 7. O jogo empatou e os ingleses, limpando o suor da testa, falando ufa, passaram para a Eurocopa. Vieram então as quartas de final, e assim era a Eurocopa na época, né? Até as quartas de final, um torneio espalhado pelo continente, só os 4 semifinalistas que jogavam num evento, de fato, sede fixa, coisa e tal. Esse jogo de quartas de final deu Inglaterra e Espanha, ida em Wembley, volta no Santiago Bernabéu, isso é abril, maio de 68. A Inglaterra tem mudanças em relação ao time que ganhou a Copa do Mundo, 2 anos já do título mundial, mas vai a campo com alguns remanescentes, claro, da final de 2 anos antes. Banks segue no gol, o Jack Charlton, o irmão, assim como Bobby Moore, seguem na zaga, e a linha do meio de campo segue tendo Ball, segue tendo Peters, segue tendo Bob Charlton pelo meio e segue tendo na frente o Hunt. Então, 2 anos depois da Copa, a Inglaterra tem 7 jogadores titulares daquela final para enfrentar a Espanha, valendo uma vaga na Euro de 68. A Espanha que alinhou com Sadurní, José Inácio Sais, Juan Canos, Pirri e Galego, Inácio Zoccopoli, Amâncio, grande Amâncio e Ansola, Ramon Grosso e José Claramun. O jogo não foi fácil, o jogo foi duro e numa cobrança de falta do Peters veio o gol do nosso Sir Bob Charlton aos 39 do segundo tempo. Logo na sequência, Banks salvou a pátria. Será que foi uma defesa numa cabeçada no segundo pau que quicou quase em cima da linha e ele espalmou por cima, Paulo? Acho que não, né? Foi outra defesaça, mas não foi assim, imagino eu. E a Inglaterra, então, venceu por 1-0, apertado. Ganharia um mês depois, lá numa virada, por 2-1 e jogaria a Euro, né? Porque passou pela Espanha. Na Eurocopa caiu para a Iugoslávia, não chegou na final, mas a gente tem nesse confronto com a Espanha, um dos jogos marcantes de Bob Charlton. A gente ouve o gol de Bob Charlton contra a Espanha, cruzamento do Peters, gol de Bob Charlton. For the chance of adding the European title to their world crown, England couldn't allow too much rope to the Spaniards. But now that unhappy missed opportunity for poor Mike Summerby, number 9. But all came to nothing, and after the interval, Salvador Sordoni maintained strict security in the Spanish goal. Spain managed to keep things in the balance until 5 minutes from the end. In fact, Alf Ramsey was already on his way to the dressing room when Bobby Charlton recovered England's hopes of European honours. This was the 44th goal of his international career. A decisive, low shot straight to the net. Now we look forward to Madrid. Caminhamos para o jogo 8, o penúltimo que a gente vai trazer aqui hoje, que é o jogo que faz de Bob Charlton o maior artilheiro da seleção inglesa. Aqui vale esse registro, ele se torna então o primeiro inglês a marcar 45 gols com a camisa da seleção. Isso é um amistoso diante da Suécia, vitória por 3-1 em maio de 68. Peters abre o placar, Bob Charlton amplia aos 36 e Hunt faz o terceiro, vitória por 3-1. O Bob Charlton chegou aos 49 gols e ele seria superado em novembro de 2015 por Wayne Rooney, que se aposentou com 53 gols. Acontece que um tal de Harry Kane já tem mais de 60 gols nesse final de 2023 e vai fazer ainda muitos e muitos, né? Porque ainda é jovem o Harry Kane. Bob Charlton, então, ficou, hoje, né, o terceiro dessa lista. Não tem ninguém em atividade muito na cola, uma turma mais recente ficou para trás. Bob Charlton fez mais gols do que Lineker, do que Owen, do que Alan Shearer, do que Lampard. Então, a lista hoje, na história da seleção inglesa, tem Harry Kane, Wayne Rooney e Bob Charlton. A média do centroavante atual é muito alta, é muito melhor. O Harry Kane não jogou nem 90 jogos e já tem seus 60 e tantos.
vai disparar, vai fazer muito gol ainda, o bom Harry Kane, né, Leandro e a mim? Bom jogador, né? Muito bom jogador, muito bom jogador. Muito bom jogador. Então é isso. Ele fica como terceiro, virou o maior artilheiro nesse dia, aumentou um pouquinho, foi superado por Rooney, foi superado por Kane. Vamos fazer um breve intervalo nesses jogos de seleção para registrar um jogo que é talvez o mais marcante dele pelo clube. Tem um golzinho aqui em Manchester United, final da Champions League de 68, ele faz o primeiro gol, o Benfica empata e ele faz um na prorrogação, final vencida pelo Manchester United por 4-1. Um jogaço, um dos grandes jogos da história da Copa dos Campeões da Europa. O United de Bob Charlton bate campeão 10 anos depois, como falamos no início, do acidente aéreo de 58. Vamos ouvir. United's football was full of fire. Enrique had to concede a corner to keep that one out. George Best was in terrific form, but so was Enrique. Charlton headed it home. What a tonic for the fans. The match was by no means won. Benfica pulled off a beauty through Grassa. 1-1 and time running out. 90 minutes up and still deadlock. And so on into the first half of extra time. And what a 15 minutes it was. Stepney collected and fed his forwards. Waiting to receive was Mighty Best. He simply walked the ball into the net. What a goal! United in the lead. And that wasn't all. The Busby Babes were raring to go. They hammered Benfica. Watch this fantastic goal. My oh my, how they cheered Kid, the birthday boy, for that super header. Even Stepney joined in. Bobby Charlton made it 4-1. Manchester United had well and truly done it. They were supreme soccer champions of Europe. At last, Matt Busby, the maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer. Vamos ao jogo 9 de Bob Charlton, queda no sonho do Bi. Esse timaço do Manchester United tinha Bob Charlton também brilhando pela seleção e a gente termina com o jogo final desse recorte, digamos assim. O Bob Charlton ele nasceu em 37, né? Então ele, quando jogou a sua quarta Copa do Mundo, ele já tinha quase 33 anos e na reta final, portanto, de sua brilhante carreira. Naquela época, 33 anos já era bem mais pesado do que hoje. Seriam 17 temporadas de Manchester, terminando em 73. O último título pelo clube foi em 68 e o fim da linha com a seleção ali no México, naquele calorão da Copa do Mundo de 70, já esticando bem a sua carreira. Antes, tem uma anedota na preparação na Colômbia. A Inglaterra fez amistosos contra colombianos e equatorianos aqui na América do Sul antes de terminar de subir para o México, e teve uma confusão em Bogotá. O Bobby Moore foi acusado por uma funcionária da joalheria Fuego Verde de ter roubado uma pulseira numa visita que ele estava exatamente com o Bob Charlton. No aeroporto, na hora da escala em Bogotá para seguir para o México, a polícia abordou o Bobby Moore. Ele ficou 4 dias em prisão domiciliar e aí, grande presença da mídia, claro, né? Um jogador inglês indo para uma Copa do Mundo preso por um escândalo de uma pulseira, coisa e tal. Ele acabou liberado por conta de, né, da investigação considerou que as acusações eram insuficientes. Acabou que eles ficaram ainda mais cabreiros ali, mais cismados em solo mexicano. A seleção inglesa fazia treinos fechados, rolou uma história até deles estarem desconfiados de beber a água que era oferecida lá no centro de treinamento. Pegou uma imagem de arrogante, o elenco inglês ficou com uma imagem de arrogante lá no México. Meses depois, um chefe da polícia colombiana admitiu
que o Bobby Moore possivelmente tinha sido vítima de alguma chantagem, alguma extorsão ali da funcionária, talvez querendo tirar dinheiro dos gringos, coisa e tal. Anos depois, o Bobby Moore deixou a questão aberta, porque ele disse que, não fui eu, mas talvez algum colega de time, algum garoto ali da seleção, algum rapaz do elenco tenha feito alguma brincadeira idiota e a funcionária tenha achado que tinha sido eu. Então, é uma história até hoje não resolvida, digamos assim, ninguém sabe exatamente se existiu a pulseira, se a funcionária viu coisa, se alguém fez alguma cagada e o Bobby Moore quase se ferrou sem ter sido culpado. Fato é que, indo para a Copa do Mundo, o parceiro do Bob Charlton ficou preso em Bogotá alguns dias e aí sim a Inglaterra viajou para tentar ser bicampeã do mundo lá no México. E o Bob Charlton era titular do time naquele Mundial, que passou a ter substituições, né? Era uma novidade da Copa de 70, então ele, veterano, era propício para sair de campo. Ele é sacado no segundo tempo de 3 partidas e faz os 90 minutos na vitória contra a Romênia. Depois ele sai um pouquinho, depois do gol do Jairzinho, né? Depois que o Brasil faz 1-0, é ele quem sai do time, sai de novo no meio da etapa final contra a Tchecoslováquia e é sacado no minuto 70, no meio daquela reação da Alemanha na partida que a gente traz aqui. Isso é ouro puro. Pedro Luiz e Fiore Gigliotti, na Copa do Mundo de 70, era aquela transmissão em cadeia, né? Bandeirantes, PAN e Nacional. A gente vai ouvir do hino inglês ao pontapé inicial. Coisa linda, vamos ouvir. Executado o hino nacional do Brasil, executado o hino nacional da Inglaterra, revoada de pombos que se inicia. Eu, torcedor do Brasil, tenho o grande orgulho que vou carregar para sempre comigo de apresentar para a rede da Copa, para Bandeirantes, PAN Nacional, o mestre dos locutores esportivos do Brasil, aquele que iniciou a grande jornada, que depois se transformou num patrimônio nosso, todo nosso, locutores esportivos do Brasil. Pedro Luiz, em quem sempre buscamos nos espelhar, em quem sempre buscamos aprender, não fosse a sua qualidade, a sua grande qualidade de profissional, pelo menos o seu tremendo entusiasmo, o seu profundo entusiasmo. Pedro Luiz, em nome da Jovem Pan, perenes felicidades para você na transmissão espetacular do primeiro tempo de Brasil e Inglaterra, Pedro. Muito boa tarde, ouvintes do Brasil. Boa tarde, ouvintes da Rede da Copa. As emoções que nós vivemos são incontáveis e não sofrem solução de continuidade. Mas antes que passemos ao futebol em si, eu sinto-me na obrigação de revelar aos senhores a grande emoção que vivo como profissional, de muitos anos e de muita experiência, ao encontrar um espírito de equipe simplesmente excepcional e que tem sido para nós o peão que faz com que gire em torno de uma finalidade e de uma responsabilidade só, o trabalho da Rede da Copa. Este excepcional, jovem, esplêndido profissional, Josevaldo Peixoto, que vai até ao sacrifício pessoal, se necessário for, para que se salve o trabalho de equipe da Rede da Copa, com os prefixos de Rádio Nacional, Jovem Pan e Rádio Bandeirantes. Josevaldo Peixoto, amigo de muitas jornadas, é um companheiro excepcional de todos os instantes. E não há necessidade de que o digamos, porque os senhores puderam retratá-lo com as tintas melhores através do seu trabalho de abertura e de apresentação de todos os seus companheiros, onde ele procura se colocar em um segundo plano. Mas mal sabe ele que o seu próprio trabalho o eleva e faz com que ele fique acima de todos nós, numa revoada de um espírito esportivo excepcional, que é a característica marcante do bom profissional. Joseval, muito obrigado. É um prazer imenso trabalhar com você. Nós estamos vivendo ambiente de Maracanã. Nós estamos vivendo ambiente de Morumbi, de Pacaembu, dos estádios do Sul, dos estádios de Minas. Nós podemos afirmar aos senhores
sem receio nenhum de equívoco ou de exagero. Nós estamos em um ambiente brasileiro. Mesclou-se de tal forma a torcida do México à torcida do Brasil, que nós temos a impressão de que uma voz só, ora fazendo o coro de México, ora fazendo o coro de Brasil. Enquanto o Brasil joga aqui, jogará a seleção mexicana contra El Salvador, lá no Distrito Federal. E, senhores, se vitória Brasil aqui, se a vitória de México lá no Distrito Federal, hoje nós teremos em Guadalajara e no México um terremoto de alegria e de felicidade. E esperemos que isso se concretize. O Brasil na escolha de campo fica na meta à nossa esquerda, gol que será guardado por Félix, correspondendo no Rio de Janeiro ao gol da Avenida Maracanã, correspondendo em São Paulo ao gol dos portões de entrada do Estádio Municipal de Pacaembu. O pontapé inicial da Inglaterra. A ala direita do Brasil acompanha a linha das arquibancadas. O goleiro Funques, no gol que corresponde no Rio ao da Rua Mata Machado. Em São Paulo, ao da finada falecida... Vamos a 14 de junho de 1970, cidade de León, no México. Paulo Júnior. Hinos nacionais tocados e tudo mais. A Alemanha, Sepp Maier, Bert Volz, Fitchel, Schnellinger e Rottweiss. Overhat, Beckenbauer, Loch, Uwe Seller, Gerd Müller e Libuda. Entraram Schulz e Grabowski, o técnico Helmut Schön. Só para esclarecer uma coisa, né? Eu coloquei ali no texto, passou a ter substituições por escolha do técnico, né? Poder fazer 2 substituições. Já vinha sendo desenvolvida a regra das substituições, mudança por lesão, coisa e tal, mas é a primeira Copa em que o técnico pode pensar, olha, no segundo tempo eu vou trocar 2, né? Só para reforçar, não é que a primeira substituição da história das Copas vem em 70, não. Cantar essa Inglaterra, o goleiro Bonetti, do Chelsea. Mas por que o Bonetti? Porque o Gordon Banks sofreu com uma intoxicação alimentar e virou desfalque naquele dia. Uma pena para a Inglaterra. O Bonetti, depois dali, nunca mais jogou pela seleção. Foi um desfalque muito, muito sentido, o Gordon Banks. Newton, do Everton, Labone, do Everton, Bobby Moore, do West Ham e Terence Cooper, do Leeds. Mullery, do Tottenham, é o volante, e aí depois vem uma trinca que parece a do título de 66. Ball, do Everton, Peters, do Tottenham, e Bob Charlton, jogador do Manchester United, atuando com a camisa 9, fazendo essa espécie de camisa 10. Na frente, Francis Lee, do Manchester City, e Hurst, titular de 4 anos antes, jogador do West Ham. Entraram Colin Bell e Norman Hunter, o técnico ainda era Alf Ramsey. Rivalidade estava no seu momento de auge, né, no topo. A Copa de 66, com aquele gol que foi ou não foi, virou um marco na relação entre Alemanha e Inglaterra no futebol, e 2 anos depois, em junho de 68, eles fizeram um amistoso em solo alemão, no qual o time da casa venceu a Inglaterra pela primeira vez em sua história. O gol foi do Beckenbauer, isso colocou mais pimenta no molho. O jogo, né? Enfim, a Inglaterra abre o placar com Muller aos 31, amplia aos 4 do segundo tempo com Peters e chega na metade do segundo tempo assim, 2-0, a vaga nas semifinais muito bem encaminhada. Só que aí Beckenbauer começa a mudar a história, começa a fazer fusarca. Marca no minuto 68, o Siller no minuto 82 e por fim Gerd Müller, já na prorrogação, exatamente no minuto 108, vira para a Alemanha e coloca o time germânico na semana final da Copa, na semifinal daquela Copa do Mundo. A gente vai ouvir em espanhol o gol da vitória de Gerd Müller. Inglés Newton. Cuando va a ser el propio Lore el encargado de poner la pelota en juego. Salta Seller, despejó Hunter. Beckenbauer. No se lo piensa 2 veces Franz Beckenbauer. Vaya zapatazo que acaba de soltar desde fuera del área. Excelente Peter Bonetti metiendo la mano. Habrá saque de esquina. Schnellinger. Ha cortado Bobby Moore. La presión de Uwe Seller. Recupera atrás Schulz. De nuevo Grabowski. Lo vuelve a intentar Alemania. Ahí está Grabowski que va a encarar
a Cooper. Intenta marcharse Grabowski, el centro hacia el segundo palo, ha llegado a tocar Lohr y Müller acaba de empujar la pelota al fondo de la red. Acaba de marcar Alemania, que le acaba de dar también la vuelta al partido después de perder por 2-0. Se coloca ahora con un favorable 3-2. El servicio excelente de Grabowski desde la banda derecha, un balón que fue hacia el segundo palo. Allí llegó a tocar Lohr y le dejó la pelota muerta dentro del área pequeña a Müller, que de volea, prácticamente sin oposición, empujó la pelota al fondo de la red. Lo vemos repetido, el centro de Grabowski, el salto de Lohr, que le gana la acción a la defensa, y Müller, un auténtico cazagoles, no perdona ahí, ya muy cerquito de la línea de gol, para empujar la pelota al fondo de la red. 3-2. O atacante Lee falou anos depois, escreveu na sua biografia, abre aspas para ele: "Nós teríamos vencido a Alemanha e avançado até a final se não tivéssemos perdido Banks. Eu sempre respeitei Bonetti, ele era um bom goleiro, mas não era Gordon Banks. Quando vencíamos por 2-0, levamos um gol que, se Gordon estivesse em campo, não teria acontecido." Fica essa história, né? A Inglaterra perdeu um goleiro histórico para tentar chegar novamente às finais da Copa do Mundo. Aquela grande semifinal Alemanha e Itália poderia ter sido Inglaterra e Itália. E a Inglaterra, por que não, poderia ter chegado para jogar a final contra o Brasil dias depois. Quando o Bob Charlton saiu aos 25 minutos daquele puta jogo de futebol, parecia uma ideia, né? Dava para especular que era para poupar o cara para a sequência da competição. Afinal de contas, viria uma semifinal em 5 dias contra a Itália e o calor que fazia no México era inclemente, os horários péssimos, porque para as pessoas assistirem na TV no hemisfério norte, ali na Europa, né? Os jogos no México eram disputados em horários péssimos. Eu sempre respeitei... Mais veterano, o Bob Charlton vinha jogando ainda um pouco mais à frente, mas ali terminava, né? A sua carreira de 106 partidas pela seleção estava no fim, não dava mais nem para deixar ele na banheira ali paradão, não tinha mais como. O Bobby Moore, 4 anos mais jovem, ainda foi até o jogo 108. E a turma mais contemporânea passou eles todos, né? Alguns anos depois, um outro momento da compleição física no futebol e muitos mais amistosos para se jogar, né? Muito mais data. Rooney, Beckham, Gerrard são jogadores que passaram o Bob Charlton no ranking de mais partidas, com o goleiro Peter Shilton sendo até hoje o líder. Geralmente é um goleiro, né? Muitas vezes é um goleiro que lidera esse tipo de ranking. E a gente não falou da carreira dele por clubes, mas fica esse registro, né? Bob Charlton ganhou com o Manchester United 3 vezes o campeonato inglês, uma vez a FA Cup e uma vez a Copa dos Campeões, a final que a gente ouviu aqui durante o programa, registrou contra o Benfica. Foi o melhor jogador do mundo, eleito pela Bola de Ouro, também já citada em 66, e depois foi segundo lugar ainda em 67, segundo lugar em 68, então dá para dizer que ali 66, 67, 68 são os grandes anos da carreira do Bob Charlton, que chegou em 70 já um pouco mais veterano, um pouco menos central para esse time, né? Não à toa ele acaba sendo sempre o escolhido para ser substituído. Se despede então da seleção em 70, ainda joga um pouco mais de bola, né? Já citamos aí, a carreira dele ainda segue no United até 73, mas já não tem mais gás para seguir com a seleção depois da Copa do México. Ainda jogou por clubes menores, né? Circulou ali 7-4, 7-5, foi até quase o final dos anos 70 ainda dando ali alguns passos no futebol, mas fato é que o auge mesmo da sua carreira vai terminando ali quando a Inglaterra perde esse sonho de ser bicampeã do mundo no México. Ficou de bom tamanho, a Alemanha também era um timaço, a Itália era outro timaço, o Brasil era o grande timaço daquela época, mas foi por pouco, né? Foi por muito pouco, o Bob Charlton não jogaria uma segunda semifinal, uma segunda final de Copa do Mundo.
O Bobby Charlton, então, se despede desse plano terreno em 21 de outubro de 2023, com 86 anos. O seu funeral é itinerante e dura muitos dias, né? A Inglaterra tem lá os seus ritos muito particulares. Não é a primeira vez, né, que a gente vê um funeral que passa de 1-2 semanas. O Bobby Charlton cruzando cidades e localidades perto de Manchester ou longe de Manchester, Londres, em carro, né, para que as pessoas se despeçam. É uma despedida bastante sentida. As pessoas na Inglaterra têm mesmo um respeito muito grande pelo Sir Bob Charlton, e o meu time de botão fez aqui, acaba de terminar a sua lista de 9 partidas, e a gente fez com todo respeito a um dos grandes jogadores do futebol mundial em todos os tempos. A nossa, né, o nosso adeus, o nosso valeu demais, é o que a gente costuma lembrar, né? Jogou bola, fez algo importante pela bola, de alguma forma, direta ou indiretamente, fez parte da nossa vida. Valeu, Paulo Júnior, até a próxima. Valeu, Leandro, um abraço para quem acompanha meu time de botão. Seguimos, uma quinta sim, uma quinta não. Tem programa novo no seu feed de podcast. E valeu conhecer um pouco mais a carreira de Bob Charlton, aquele senhor que a gente se acostumou a ver nas transmissões, né, dos jogos do Manchester United, em tantas homenagens, vídeos antigos, lembranças, inclusive por esses jogos contra a própria seleção brasileira em amistosos, em Copa do Mundo, saber um pouquinho mais a bola que ele jogou e os times que ele fez parte. Valeu, seguimos, até a próxima.